Amém, meu profeta Zaf. Deus é bom. Graças a Deus. Cadê nosso profeta Carlinhos? Não pôde estar hoje? Tá viajando. Ah. Ok. Deus é bom. Hoje estamos com Eduardo Bulhosa e Cristiane. Tá junto aí conosco aí, Cris. Graças a Deus. Tamo junto. Senhor, eu quero pedir por esse tempo que nós estaremos ouvindo Eduardo, que o Senhor possa derramar da tua graça sobre teus servos, para proclamar as virtudes do Senhor para cada um de nós. Nosso coração esteja dilatado para absorver tudo aquilo que está no teu coração, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Contigo, meu profeta. Amém. Irmãos, boa noite. Só um momentinho, Eduardo. Eu não vi Oséias aqui, provavelmente ele não deve participar por conta da internet. É muito ruim a internet dele lá. Oséias está aí, viu? Vai conseguir? Eu vi. Oséias está aí. Tá? Ah, então pronto. Então ótimo. Zé de Zé. Cadê ele? Ele está aí. Deixa eu ver aqui. Oséias Ferreira. Zé de Zé, Deus te abençoe. Irmãos, boa noite. Você vai gravar? Não vai gravar? Tudo gravado aqui. Todos são gravados. Beleza. Queria, antes de tudo, agradecer pela última vez que estivemos juntos. Foi muito bom com os casais. Deus deu muita graça. E nessa noite queremos compartilhar com vocês. Primeiro, assim, revisando algumas coisas que temos falado aqui em Salvador, sobre os discipuladores, aos discipuladores que estão aqui presentes. 4 pontos aí para os discipuladores, lembrando que o papel do discipulador é ensinar a guardar todas as coisas que Jesus ordenou, né? E temos falado aqui 4 pontos importantes. Primeiro, que o discipulador seja carinhoso, que ele seja atencioso e amigo dos discípulos. Depois, que também eles sejam servos dos seus discípulos. Também que eles busquem entender, como fala lá em Mateus capítulo 28, 18 a 20, que Jesus aproximando-se falou-lhe dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ele, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Diz assim: batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Que os discipuladores busquem saber todas as coisas que Jesus ordenou. Levante isso, escreva no papel. Lucas 6, Romanos 12, o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7 são muito claros nisso aí. E também que aquilo que você for vendo, discipulador, Jesus mandou guardar, que você faça um espelho com a sua própria vida, para que ele, porventura, venha te dar autoridade e qualificação para você pregar aquilo que você vive. Então, isso aí é uma coisa boa. A outra coisa é para falar para os líderes, para que antes dos encontros com os grupos caseiros, os líderes estejam lendo o 1 Coríntios, capítulo 11, 12, 13 e 14, o Ato 2, de 42 a 47, o Efésios, o Efésios 4, de 11 a 16, para que a gente não venha perder a visão e está entrando nos grupos caseiros com o espírito bem preparado, de acordo com
e está escrito na palavra de como funcionou o corpo, funcionavam os encontros, cada um, né, fala lá, tem salmo, hino, cantos espirituais. Enfim, seria isso que nós temos falado aqui, e também o papel do catartismo, que é correto ordenar o santo, que é o papel dos líderes e dos pastores. Então, só fazendo assim, essa revisão da nossa visão, para que a igreja esteja no odre ali bem amparada. Está ouvindo aí, Lu? E os líderes? Que Deus abençoe. Quem sabe eu apareço por aí com vocês para ter um tempo aí para a gente conversar um pouco sobre esses temas. Mas nesta noite o Espírito Santo está colocando no meu coração algo que também tem a ver com o ensino que nós temos na área dos princípios elementares. O texto que nós vamos ler, por favor, quem puder abrir a Bíblia, Hebreus capítulo 5, versículo 11. Hebreus 5, 11. Senhor, em nome de Jesus, te clamo para que a glória do Senhor se manifeste agora nessa noite, pela força da tua palavra, pela força da sua presença, para que, assim como o Senhor descia com a tua glória na nuvem, ali, Senhor, com Moisés e Arão, enchia aquele lugar da tua presença, a tua glória seja com cada um de nós aqui, Senhor. Que o Espírito Santo venha invadir as casas, invadir agora o coração de cada um, invadir o interior de cada um, abençoando cada irmão aqui, Senhor, em nome de Jesus. Ó Pai, todos somos sacerdotes, todos temos acesso a Ti, todos somos filhos de Deus, todos fomos lavados no sangue de Jesus. Por isso, Senhor, usa essa palavra para desafiar o seu povo, consolar o seu povo e fazer com que o seu povo cresça. Mas o crescimento que procede de Ti, Senhor. O crescimento do Deus que nós podemos dizer, quem é um Deus como Tu, que trabalha para aqueles que nele esperam. Senhor, nós nos colocamos nessa noite como vasos nas Suas mãos, entendendo que sem Ti nada podemos fazer. E pedimos, Senhor, para que haja uma ação celestial nessa parte do Seu corpo, nessa parte da Tua igreja, dos irmãos aí em Jiquié. Ó, Senhor, sob os cuidados de Oséias, de Josué, que haja um derramado do Teu Espírito, que haja um fortalecimento espiritual, que haja um derramar de graça, de unção, de sabedoria, que haja um crescimento na revelação e no conhecimento de Cristo, da Sua palavra, do Seu reino, das promessas de Deus, de Israel, ó Senhor, do nosso futuro após nosso tempo nessa terra, após a Tua vinda, nossa ascensão e encontro contigo nos ares, e o retorno do Teu povo para reinar em Israel. Ó Deus, que o Senhor venha cumprir com toda a Tua promessa sobre o Seu povo, mas, Senhor, que tudo isso seja revelado, seja clareado para cada um de nós, para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, por todo vento de doutrina, mas que nós possamos, Senhor, ter clareza do Seu plano, do Seu propósito e do Seu reino sobre a vida de cada um de nós. Por isso, nesta noite, fortalece aqui os corações com graça, com descanso, com refrigério e com muita fé, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, aqui em Hebreus capítulo 5, versículo 11, diz assim: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. Ele está falando
a esse respeito é o que vem antes, no início do capítulo, nos outros versículos. Depois ele diz, pois, com efeito, quando devia ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos da vontade de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite e não de alimento de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Aqui, o autor de Hebreus, alguns dizem que foi Paulo, mas aqui não diz quem foi. Ele escreve um livro, que o objetivo desse livro é muito claro, que era para o povo hebreu. Um povo que viveu sobre a lei de Moisés, sobre o regime patriarcal da fé de Abraão, sobre a direção das promessas dadas a Davi nos salmos de um reino e também guiados pelos profetas do Antigo Testamento. Então, esse povo, ele foi um povo muito exercitado na palavra de Deus, na graça de Deus. Mas aqui, quando o autor fala sobre eles terem um comportamento como criança, em outros lugares da Bíblia, quando Jesus fala de ser criança, fala de forma positiva. Mas nesse caso aqui, ele não fala de forma positiva, ele fala de forma reprovando ser criança. Agora, em que ponto é que ele fala isso? Ele está falando que aquelas pessoas já deveriam ter ido além, que não poderiam ficar nos rudimentos do conhecimento inicial da doutrina, dos princípios de Deus. E assim ele fala do risco que isso seria. E quando ele vai explicando, no capítulo 6, ele fala assim, por isso que, por tudo que ele falou antes, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Olha bem, ele não está dizendo assim, ponha dentro os princípios elementares. Ele diz assim, ponha de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. O que ele está querendo dizer? Ele diz que existe algo que vai além daquilo que você, estando como um novo convertido, como um bebê na fé, existe algo que você tem que pensar que vai te levar a uma maior profundidade, a um maior caminhar no seu conhecimento, na sua revelação daquilo que é Deus. No nosso caso aqui em Salvador, eu cheguei aqui em 85, né? Eu lembro que Moacir, o discipulador de Mário e Marcos, ele deve estar com uns 80 anos hoje, ele, quando trouxe esse assunto, ele falava dos princípios elementares. Esses princípios elementares foram um maior sucesso lá em Moçambique. Por quê? Porque é muita doutrina, é uma mistura com a cultura, lá é muito louvor, não se dá profecia, é o destaque que nós damos aqui. Então, eles, quando pegam aquele ensino arrumado, como nós também, é uma bênção, e não deixa de ser uma bênção. E assim, quais são os princípios elementares? Ele vai dizer aqui, deixemos-nos levar para o que é perfeito, assim, não lançamos de novo a base do princípio, né, elementares. Arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, o ensino de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos
Se Deus permitir. Ou seja, é proibido falar? Não. Se Deus permitir, você faz. Mas, assim, o que é que ele estava querendo dizer? Não descartando da importância desses princípios elementares, mas querendo nós entender o que é que ele fala lá no 5:11 a esse respeito. Obviamente, é o que vem antes. É o que vem antes de tudo que ele vai falar após ali. Quando eu tinha uns 30 e poucos anos de idade, lá por volta de 1900, já com 21 anos eu era líder na igreja, sempre correndo atrás para ser frutífero, viver a vida com Deus. E sempre trabalhei muito. E também ganhei muita gente. Só que eu achava, lá pelos idos de 98, que o trabalho que eu imprimia na obra aqui com os irmãos, cuidando de grupo caseiro, correndo atrás de fazer discípulo, relacionando as juntas de ligamentos, eu achava que o resultado era muito pequeno. E eu perguntava a Deus, Senhor, o esforço que eu venho imprimindo para a sua obra, ele é incompatível com o resultado. O que é que está acontecendo? O que é que tem de errado? E nesse ínter, eu comecei a conversar com algumas pessoas e trazer esse impasse, esse meu questionamento que eu fazia com o próprio Senhor. E naquele período eu tinha alguns irmãos ligados junto a discipulado comigo, que era Paulinho, era Kleber, era Gugel e era outros, onde nós saímos, às vezes, finais de semana, na folga, e aqui para o Encontro das Águas, era um condomínio fechado, onde tinha uma piscina, tinha um lugar confortável, e ficava lá, deixando os meninos brincar, e ficávamos conversando sobre esse assunto. E eu lembro que, a partir daquele período, Deus começou a me responder. E o primeiro texto que Deus me deu foi Isaías 30:15, que diz assim: em vos converteis e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força. Então, ali eu via o quanto eu precisava entender o que Deus estava querendo falar ali, que ele dizia, em vos converteis. Mas o que é se converter? É você plenamente se voltar o seu caminho em um sentido. Em vos converteis em sossegardes, né? No sentido de você está falando de ganhar mais vidas, de crescer as pessoas no reino, de avançar com o reino de Cristo na terra, junto com companheiros, com presbíteros, e algo aconteceu, muitas cidades chegavam, mas aquilo que era expectativa para que fosse um avivamento, uma coisa mais forte, não veio como nós esperávamos. E o Espírito Santo começou a me falar isso. Nesses dias que nós estamos vivendo de isolamento social, de busca de fazer uma reflexão pessoal, esse tema é muito importante para vocês. Então, quando nós hoje paramos e vamos nos analisar dentro de casa, todo mundo sendo chamado pelo Senhor para um maior aprofundamento, nós podemos receber esse momento dessa palavra aqui como uma saída, como um norte, porque, de fato, o homem ele vinha num processo de corre-corre, num processo de hiperativismo, e esse processo impede o homem de enxergar melhor a Deus, porque é um processo onde muitas coisas vão sendo colocadas de lado, onde, quando foi dadas as Escrituras, inspiradas
pelo Espírito Santo a homens santos, foi jogada dentro de um território, dentro de um ambiente, para que as Escrituras e Deus ele tenha uma eficácia maior na vida das pessoas. Nós precisamos entender em que território ele lançou aquilo ali. Qual era o povo? O pessoal não tinha iPad, não tinha iPod, não tinha celular, não tinha smartphone, não tinha carro. Era um ambiente onde as pessoas pensavam, onde o fruto que saía da terra era algo admirado, onde a natureza tinha uma outra importância, onde a criação das coisas do próprio homem não tinha essa relevância que tem hoje. Até aquilo que fala lá em Hebreus capítulo 11, que os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, claramente se reconhece pelas coisas que foram criadas, né? Então, as coisas que foram criadas estavam muito patentes no dia a dia daquelas pessoas, quando o Espírito Santo trouxe aquelas revelações. Então, foi dado a um povo oriental, que tem uma mente diferente do povo ocidental. O povo oriental, eu tenho experiência já de 13 anos na África, em Moçambique, um país que tinha uma cultura mais preservada, não tão envolvida com essa coisa mais recente da tecnologia, agora que está entrando com muita força lá também. Então, você tem um tipo de pessoas que você se relaciona que eles também têm uma assimilação melhor à Escritura, porque as faculdades espirituais, mentais deles estão preservadas, não estão violentadas com aceleração mental, fruto de tecnologia, de ideologia. Então, você percebe quando você lança aquela verdade da palavra, das Escrituras, naquele tipo de mentalidade, é diferente. É diferente por quê? Porque eles vão ruminar, eles não pegam uma palavra, um vocábulo e dá a importância que nós, por termos uma inflação tão grande de tanta informação, damos. E o Senhor quer nos chamar a um estágio assim, um estágio onde nós possamos estar com o coração, com um terreno preparado, com a alma melhor para recebê-lo. Então o Senhor precisa e quer falar com você. Ele quer se aproximar de você. Ele quer se revelar mais a você. Ele quer melhorar o relacionamento seu com Ele. Ele, quando veio na pessoa de Jesus, foi para isso, para salvar um relacionamento que estava interrompido pelo pecado. Não apenas o relacionamento dele com o homem, mas melhorar, aperfeiçoar, dar um sentido novo do relacionamento também homem-homem. Enfim, é disso que Deus quer te falar nessa noite. Que terreno está você? Quando Jesus quis falar a respeito da palavra caindo no coração do homem, ele tem a parábola das sementes. Ele fala de 4 palavras. Ele fala 4 terrenos, né? Que é o coração do homem. Ele fala da beira do caminho, do solo rochoso, entre os espinhos e na boa terra. O que é a beira do caminho? É aquele que ouve a palavra, mas o maligno vem e arrebata do coração. O que que cai em solo rochoso? Que cai ali no coração, mas não tem profundidade. E por não ter profundidade, aquela palavra, quando vem os escândalos, ele abandona aquilo. Quando vem a provação, ele larga aquela palavra. Tem a outra palavra, que ela caiu entre os espinhos. Que coração, que ambiente, que terreno foi aquele? Diz que ela germinou, quando ela começa a crescer, ela não pode ir adiante. Por quê? Porque as preocupações desse mundo, a fascinação das riquezas sufocam a palavra, fazendo a palavra ficar infrutífera. Agora, qual é o terreno que Jesus aprova? Ele chama a boa terra. Então, nosso tema hoje é perguntar: o teu coração hoje é uma boa terra? E se não é, você vai me perguntar: Bulhosa, não é.
tá meia boca. Ou outro vai dizer, não, tá bem. Tá bem, mas não sei, falta algo. Então aí, o que é que o Senhor quer te chamar? O que é que o Senhor quer te falar? O que é que o Senhor quer amadurecer você? Quer te levar para não ser como um menino, só se alimentando de leite. Mas ele diz, atendendo ao tempo decorrido, quando devia ser mestre. Né? Então ele fala isso de uma forma que você tem que de novo voltar aos princípios elementares dos oráculos de Deus. Ou seja, Deus quer tirar você daí. Você pode usar isso sim, se ele permitir. Mas ele está querendo dizer para você, eu quero te levar mais fundo comigo. Eu quero abrir a sua mente. Eu preciso trazer mais de mim para você. Então, irmãos, como a gente chegar nesse estágio? E aqui é por isso que eu quero dar esses textos a vocês. Aqui em Isaías 30:15 diz assim, se o Senhor em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado em toda a terra. Deus quer te levar para o descanso dele. Deus quer tomar você pelas mãos e te levar para águas tranquilas, te levar para pastos verdejantes, para ribeiros de águas cristalinas e refrigerar a sua alma por amor do seu nome. É importante você entender que o nosso Deus não é o Deus da confusão, que ele não é o Deus da briga, ele não é o Deus da intriga, ele é o Deus da paz. O que hoje tira a sua paz? O que hoje te angustia? Algo está errado. Deus, muitas vezes, não vai responder a sua oração com base na sua mente, nos seus parâmetros ou no seu pensamento. Deus, ele tem um caminho diferente. Eu estive agora, o ano passado, em Israel, e é impressionante quando você começa a perceber uma palavra que é comum na boca daqueles que foram a nação escolhida, aqueles que foi a terra, Israel, que Deus escolheu para ali colocar a sua presença. A terra, para Deus, tem uma importância, porque Deus cria o homem lá no paraíso, ele dá uma terra para ele cuidar, que era o Éden. Ele peca, perde aquela terra. Quando Deus vai retomar com o novo homem para recomeçar o seu propósito, é Abrão. E o que é que ele faz? Sai da tua terra e da tua parentela. Ele vai para uma outra terra, para a terra que eu te mostrarei. E era a terra prometida. Essa terra é Israel. Essa terra é uma terra que um descendente de Abraão, um neto dele, chamado Jacó, uma experiência que ele teve com os anjos, e após a experiência ele recebe uma bênção de Deus, e o seu nome muda de enganador para príncipe de Deus. Israel significa príncipe de Deus. O que é um principado, um reinado, numa terra que é de Deus. E você chega lá, você vê uma característica naqueles habitantes dessa terra, que tem a mesma genealogia, parentela, familiaridade, sangue. Tem uma palavra que é comum na boca deles. Sabe qual é? Shalom. Você entra num lugar, ele diz Shalom. Você passa para outro lugar, eles dizem Shalom. É uma profecia
liberada por uma nação para dentro do seu interior, que é comum aos seus cidadãos. Shalom, bom dia. Shalom, boa tarde. Shalom, boa noite. Shalom, me desculpe. Shalom. Shalom significa paz. E no termo integral dessa palavra, significa bem-estar, saúde e suprimento material. Shalom. Eu quero desejar para você Shalom, a paz do Senhor. Quando esse Paulo e outros, Pedro, João, escrevem nas Escrituras, eles também têm um cumprimento nas cartas, às vezes no começo, se não no fim. Eles dizem assim, a paz e a graça, ou dizem saúde, paz e graça vos dou. Paz, graça, saúde. A paz é para a sua alma, a graça é para o seu espírito e a saúde é para o seu corpo. Por que eles falam isso? Porque eles viram isso na sua história. Quando Deus esteve lá no Egito com todos eles, é visível que Deus dava o alimento, dava a vestimenta, dava o calor à noite por causa do frio, dava a nuvem de dia por causa do sol, ainda dava uma água bem refrescante durante o dia que saía da pedra pederneira, né? E dava o alimento que era o maná. Então Deus, ao cuidar daquele povo, em 40 anos no deserto, ninguém ficou doente. Então a gente percebe que há um quê dessa paz que vem do Deus da paz. No Antigo Testamento, todo momento, Deus era chamado de Senhor dos Exércitos. No Novo Testamento só tem no primeiro livro inspirado, que é um livro escrito por Tiago, que é o irmão de Jesus, que só ali fala Senhor dos Exércitos. Porém, nos outros livros, quando fala de Deus, chama de Deus da paz. Às vezes, você pensa que eu sou muito fazer que vai resolver as coisas, e não é. É crer, é esperar, é descansar, é confiar. E o Senhor está querendo trazer essa paz no seu coração. O Senhor está te chamando para que cada coisa que você venha fazer, sob a dependência dEle, com base no aprofundamento do conhecimento dEle, você venha vê-lo fazer por você. Quando lá em Salmo 127, por exemplo, tem muitos pais que vivem hoje dramas com suas famílias, que vivem momentos difíceis. Eu sou pai, estou vivendo nessa terra, não estou vivendo em outro lugar, é difícil. Como também vivemos numa terra onde tudo que é contra a santidade de Deus, na pornografia, pecados sexuais, é um bombardeio assombroso, descomunal, desproporcional. Como também essa coisa imperativa do ter em detrimento do ser. Além do mais, você também tem aí todo o combate frontal ao decálogo, aos 10 mandamentos, que é o código estabelecido por Deus em 2 tábuas de pedra, que é um instrumento de ordem social, não matar, não roubar, não adulterar, não cobiçar, que os homens hoje querem inverter isso, inclusive em leis. Isso tudo perturba você. Isso tudo vai no seu inconsciente e te fere, e te confunde, e te azula, porque é muita coisa. Mas Deus quer dizer nessa noite que Ele é o seu Senhor. E que Ele quer te chamar para te dar o recurso. E Ele diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se o Senhor
não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Em vão vos será deitar tarde e levantar cedo e comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Então aqui você vê uma palavra chamada, que Deus fala de dormir, que ele dá a quem descansa. Ele não fala com apressados. Então, irmãos, o Espírito Santo quer trazer paz ao seu coração. Deus quer te aproximar dele. Deus quer dar um roteiro na sua mente, no seu interior, do conhecimento dele, onde você tenha esperança, onde você tenha propósito, para que você não fique durante a semana pensando, tenho que trabalhar, comer, servir, para botar com os irmãos, uma coisa já viciada. Deus quer que você faça as coisas por fé. E que essa fé, ela seja alimentada por um convívio de comunhão com Ele. A outra palavra que o Senhor me deu é que está lá em Hebreus no Êxodo, capítulo 33. Deixa eu ver aqui, irmãos. 33, que diz assim: um momento em que Moisés estava ali com aquele povo, que não obstante todo o cuidado de Deus, de codornizes, de tudo que eu já falei aqui, de maná, de cuidar, um povo insistente em queixar-se, em murmurar. A linguagem do reino de Deus é gratidão, ações de graças, é louvor. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, como diz também lá em Hebreus, seja a vossa vida isenta de ganância, contentai-vos com o que tendes, porque ele mesmo disse, não te deixarei, nem te desampararei, de modo que com plena confiança digamos, o Senhor é quem me ajuda, não temerei, que me poderá fazer o homem. Então, Deus cuida de você. E que aquilo que Ele te dá, Ele é Deus, Ele é Pai. Ele sabe do que necessitamos antes que venhamos a pedi-lo. Então, aqui era um contexto assim, de um povo que era o contrário disso, de um povo que estava ali no deserto, mas achando que Moisés tinha tirado eles lá do Egito para morrer no deserto, era essa a murmuração. Enquanto havia um propósito, Deus estava levando aquele povo para uma terra que manava leite e mel. O desejo de Deus era abundância para eles. O propósito de Deus era vida e muito para eles. Mas eles não queriam aquilo, porque eles não tinham visão, porque eles não enxergavam o que era Canaã de Deus, que Deus estava preparando, que quando Josué, Caleb e os demais príncipes foram lá e voltavam com cachos de uva que tinha que ser carregado numa vara de tão grande que eram aquelas uvas daquela terra. Mas eles não olhavam isso. Eles só olhavam o que era imediato. E quantos de nós não olhamos para a eternidade e murmuramos? E naquele momento Deus fala algo para Moisés, que Deus diz assim, Moisés, sobe com o teu povo e eu vou mandar meu anjo ir contigo. Moisés disse, Senhor, com todo respeito, eu não saio daqui se o Senhor não for conosco. E naquele contexto Deus diz assim, a minha presença irá
contigo, e eu te darei descanso. Êxodo 33, 14. A presença de Deus irá contigo, e ele te dará descanso. A presença de Deus e descanso, irmão, andam juntas. Se queremos de volta a presença de Deus, se queremos um crescimento na presença de Deus, temos que descansar. Quando um profeta, eu acho que foi esse Elias, estava no Monte Carmelo, tinha pedido a morte, e Deus falou para ele, vai falar para ele, e diz que quando Deus manda, ele chega no local que Deus ia falar, aí aparece um vento forte, lá não estava Deus. Aparece um terremoto, não estava Deus. Aí diz quando veio um cicio suave e tranquilo, lá estava Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor. Deus te chama para um aquietamento na sua alma. O smartphone nos faz ficar ansiosos. É muita coisa, ó. Já tem um sistema de compensação na tecnologia, no colorido, que nos prende e não nos permite nos aprofundarmos nas coisas espirituais e assim, consequentemente, não ganhamos os frutos na nossa vida pessoal e frutos de vidas para levar para Jesus. Então, o Senhor te chama para um tempo de descanso. Lá em João 15, 5, ele diz: porque sem mim nada podeis fazer. Sem ele, aqui João 15, 5, na última parte B, parte C, porque ele diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então, como permanecer? Ele diz: porque sem mim nada podeis fazer. Perceba aqui os textos que eu falei, converter, sossegar, tranquilidade, confiança, força, dormir, né? Se o Senhor não edificar, e não trabalha, ele dá enquanto dorme, presença de Deus e descanso. Além do mais, aqui em Marcos 4, versículo 20, na parábola da semente. Diz assim: o reino de Deus é assim, como se o homem lançasse a semente à terra, depois dormisse. De noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra, por si mesma, frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. É impressionante que nós pregamos o evangelho do reino. Em todas as escrituras no Antigo Testamento, quando fala de reino de Deus, fala de um mediador. Nós temos ali em Abraão um mediador. Deus, através de Abraão, recomeça um reino, um povo. Reino esse que serão compostos por famílias. Por isso que ele é pai Abraão. Né? E a gente olha para Deus, é um pai e um filho, família. Só que é um reino. E depois você vai ter um outro mediador, que é Moisés, que também vem trazendo as leis, critérios, decretos, juízos
e mandamentos para organizar aqui na terra esse reino. Quando eu falei aqui sobre a terra prometida, é importante que você capte isso para que você seja retirada de uma mística ou de um vácuo na sua mente, como se a igreja tem um aspecto apenas místico do ponto de vista que somos reunidos no mesmo corpo espiritual. Isso é fato. Só que também somos povo de Deus, somos oliveira brava enxertada na oliveira verdadeira e estamos sob as promessas feitas a Abraão. Então também nós somos o novo Israel de Deus. E é importante você entender a formação desse povo e a formação desse reino. E esses mediadores, depois vem Davi, que no caso até Samuel, de Moisés a Samuel, eram juízes e profetas, homens escolhidos que Deus governava aquele povo. Mas chega um dado momento que o povo, por ver os outros reinos que tinham reis, eles também pedem o rei. E a revelia da vontade de Deus, Deus concede um rei ao povo, que o primeiro é Saul, que foi um desastre. Mas depois ele vem com Davi, que era da tribo de Judá, de onde procedeu o último e eterno mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem, o rei de Israel, rei daquela terra. Porque quando ele veio, ele disse, não vim senão para Israel, para as ovelhas perdidas de Israel. E nós temos que entender que aquela terra é algo, tem que ser algo para você e para mim, que ali tem um reino. E aqui diz assim, o reino de Deus. Esse João Batista, quando ele vem pregando, ele fala, arrependei-vos que está próximo o reino de Deus. Jesus também vem dizendo, arrependei-vos que está próximo o reino de Deus. Mas por que ele não explica o que era reino? Porque aquele povo já vivia e entendia o reino. E além de entender o reino, eles entendiam as promessas faladas tanto no Pentateuco, que Moisés fala os 5 primeiros livros, como também fala nos Salmos e principalmente nos profetas. Fala muito de um reino, e que era o reino, o tabernáculo caído de Davi seria restaurado, né? Restaurado tem um reino. E aquele povo esperava aquele reino. Quando Jesus vem, eles inclusive esperavam um reino terreno. Inclusive, quando Jesus entra em Jerusalém, montado no filho de uma jumenta, eles esperavam que Jesus fosse para onde? Para brigar militarmente, politicamente. Jesus não volta, vai para Betânia e quando retorna, ele entra no templo, porque o reino dele que viria para a terra passava primeiro pelo céu. Então, a gente entendeu o reino. Entender que nós fazemos parte do reino de Cristo. Só que aqui ele vai dizer como seria esse reino. E aqui ele diz, o reino de Deus é assim, como se o homem lançasse a semente na terra. O papel do homem é nenhum? Não. Deus não age sem ação conjunta com o homem, ele faz tudo junto com o homem. Assim como você vê esses satanistas, esses senhores aí do mundo, cheios de crimes, de sacrifício humano, uma porção de doideira, o diabo está fazendo porque tem um homem que quis fazer. Não é diferente no mundo espiritual com Deus. Faz porque nós estamos comprometidos pela fé em fazer, em viver, em querer a excelência de Deus onde vivemos, na nossa própria vida, no trabalho que eu estou, na casa que eu vivo, na vizinhança com que eu me relaciono. Então, é o reino de Deus que está dentro de nós e que vai crescendo na medida que nós vamos obedecendo e proclamando. Aí o Espírito Santo entra e aí Deus vai fazendo. Mas quando há, quem pregue. Então, tem que ter ação do homem. Mas aqui ele diz, então o homem lança a semente, a ação do homem. A partir daí tem que ter o quê? Olha bem, dormir, descanso. Se levantasse,
de noite e de dia, e lá você lançou, vai germinar. É fé, descanse em Deus, que as coisas que você tem feito, Ele está vendo. Descanse, saia da ansiedade. Lá em Eclesiastes, acho que é 11, fala que lança teu pão sobre as águas, porque não sabe se esse ou aquele prosperará, ou se ambos prosperarão. Só que o crescimento, irmãos, a prosperidade, do que quer que seja, quem dá é Deus. E aqui ele diz, e a semente germinasse, crescesse. Agora que é mais interessante e engraçado. Não sabendo ele como. Hoje, todos nós, tudo queremos saber, que é uma inflação de muita informação. Qualquer coisa, você vai no Google, papapá, já sabe. Só que o reino de Deus é diferente. Às vezes você tem que dar uma descarga de muita informação de um lado para que você deixe o espaço para o descanso e não dê ao seu interior ferramentas que vai mais prejudicá-lo na sua sensibilidade de ouvir a Deus do que ajudar. Lá em Isaías 33 fala, quem habitará diante do Todo-Poderoso? Quem estará perante as chamas eternas, Shekinah, glória de Deus? Quem é que vai estar? Ele diz aquele que é limpo de mão, puro de coração, que não deixa seus olhos ver o mal, nem os seus ouvidos falar de derramamento de sangue. Esse habitará nas alturas. A fortaleza das rochas será sua morada. Então, ali, o que ele está dizendo, aí hoje o que a gente mais vê? Maldade e derramamento de sangue. E aí fica aquela coisa, aconteceu uma coisa lá na China, você sabe. Aconteceu uma coisa na Rússia, você sabe. Aconteceu uma coisa lá nos Estados Unidos, você sabe. Aconteceu uma explosão no Líbano, você sabe. Rapaz, o que é que isso, digamos, o que tem a ver com Israel, tem que saber, porque ali é o território que Deus escolheu. No entanto, estou lá na Colômbia, eu tenho que saber de tudo. Eu tenho que saber até algumas informações para ver o cumprimento profético. Mas não é disso que eu estou falando. Muitas vezes é aquela ensandecimento de querer ver o mal mesmo. De querer ver a maledicência. Lá em Provérbios fala que as palavras do maldizente são como os doces bocados que descem até o mais interior do ventre. Maledicência, na tradução do grego, significa diabolos. Um termo assim não deve fazer bem, né? Falar mal entrar, né? Então, irmãos, não sabendo ele como, eu costumo chamar isso de a bênção da ignorância. Ignore determinadas coisas, criando espaço para aquelas que são eternas e celestiais, da palavra de Deus, da pessoa de Deus, ocupe espaço no seu coração. O maior engano nosso é achar que sabemos. O ano passado Jesus falou assim comigo, você não me conhece. Eu parei para analisar. Eu digo, não conheço mesmo não. E hoje, cada dia eu tenho visto, realmente eu não conheço. E aquele que pensa saber alguma coisa, ainda não aprendeu como convém saber, como já dizia Paulo, né? Então, aqui nessa parábola, você percebe que há um harmônico nos outros textos, que Deus também manda dormir, manda descansar e saber que Ele é Deus, Ele é que faz, e não é você, não sou eu, né? Que o Espírito Santo abençoe sua vida. Que Deus alcance os anelos do seu coração. Que o Espírito Santo vá fundo aí e, Senhor, que o Senhor tire a aflição do coração de cada um de meus irmãos aqui e que traga fé, descanso e que eles provem, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor Deus vivo que vai lá e se antecipa a fazer germinar as sementes que nós estamos semeando. E aqui no final da parábola ele vai apenas explicar o processo que ele mesmo da terra germina e é o papel de Deus. E Deus está querendo te chamar para isso. Após falar desses textos, vamos voltar lá em Hebreus, capítulo 6. Aqui nesses textos,
que eu falei está muito de acordo com o que vem antes, no capítulo 4 e no capítulo 5. Vamos ler a Bíblia, ler a palavra é muito bom. Então, se a gente fizer aqui uma apanhada do que ele disse a esse respeito, né? Tem muitas coisas que dizer, está relacionado a descanso, está relacionado à palavra de Deus, está relacionado à fé e, acima de tudo, está relacionado ao sacerdócio nosso e de Cristo. Então, Jesus quer nos envolver nisso, nos envolver e nos dar um coração fervoroso, não apenas termos conceitos de fé, mas que isso, termos um coração que crê no Deus vivo, que relaciona com o nosso Pai. Certamente, irmãos, aquilo, se você está do seu lado aí, ó, olha aí a bancada, olha o que é concreto aí que está dentro da sua casa. Isso aí, ó, é menos real do que o que Deus fala. O que Deus fala é mais real. Porque esses céus e essa terra estão entesourados para fogo no dia do juízo, mas a palavra de Deus permanece para sempre, né? Então, o Senhor quer te trazer descanso. Ele, quem é um Deus como tu, que trabalha para aqueles que nele esperam? Descanse em tudo, na sua saúde. Ele quer te dar o shalom, irmãos, quero repetir, shalom, a paz do Senhor. Quando aqui nós vemos o capítulo 4, ele diz assim, ó, temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, né? Porque também a nós foram anunciadas as boas notícias desse reino, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Ele está falando aqui do povo lá do Egito, lá de Israel, do povo de Deus no Egito, que eu falo no deserto, visto não ter sido acompanhada pela fé. Então Deus está te falando nesta noite sobre descanso. Mas você, para descansar, você tem que ter fé. Ontem eu conversava com o irmão aqui, falando sobre, anteontem, ou foi ontem à noite? Foi ontem à noite, falando sobre essa questão do adventista, do pessoal que guarda o sábado. E eu falava de Israel, que estando lá no sábado, no dia a dia, no meio da semana, é assim, metrópole. Escolhe qualquer aqui em Salvador, de carro, engarrafamento, tudo igual. No sábado, ninguém, tudo vazio, todo mundo na rua, o negócio é assombroso. E você vê, até no hotel que a gente estava hospedado, eu estava acho que no 14º andar, mais ou menos. Quando eu fui descer o elevador parava, é programado para parar em cada andar. Porque até botar o dedo no botão lá é trabalho, não faz nada. Eu digo, rapaz. Então você vai lá no território do povo, meu amigo, que está vivendo, como Deus falou, eles são radicais. Descansa mesmo. Não pode andar mais que 1 quilômetro. E ficou ali dentro de casa. Né? E agora uma coisa interessante, né? Quando chega no raiar do sol, no pôr do sol da sexta, né? Ao pôr do sol do sábado. Aí quando chega no final do sábado, eu tive a bênção, a misericórdia de Deus, de uma irmã, Alisson, que estava lá, uma amiga minha, de juventude, cristã também, era companheira de Cristo, minha esposa. Ela mora hoje na Suíça, no sul da França, ali próximo ao sul da França. E ela estava fazendo curso de teologia e teve uma excursão para Israel. Coincidentemente, a gente estava lá junto. Aí a gente se comunicava, WhatsApp, tá? Daqui a pouco aparece ela lá com um irmão e pegou a Minderalda e nos levou lá no templo, no Muro das Lamentações. Né? Um lugar assim que só inspira horário, né, irmão? Ali. E foi fantástico que a gente encontrou lá o pessoal.
o seminário dela, vários irmãos da Itália, Portugal, França. E assim, a gente foi muito bom. Eles começaram a me explicar um monte de coisa ali do tempo, mostrar questões históricas, a dedicação daquele povo à palavra de Deus. Mas assim, uma coisa que era interessante, né? Muita alegria, muita alegria, muita espontânea alegria. E nós podemos ver que a Escritura diz, né, que o reino de Deus é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Deus quer fazer você leve e alegre. Um povo em paz consigo mesmo, em paz com os outros e, sobretudo, com o Senhor. Então, você vê que ali era um povo que descansa. Aí, conversando com o rapaz sobre isso, ele diz assim, Pedro, né? Pedro, pessoa que é discípulo aqui no Grupo Caseiro, ele disse assim, pô, meu tio, mas e aí, velho? E a competição do trabalho, não sei o quê? Eu digo, rapaz, é ali que está o segredo da prosperidade daquele povo. Todos sabem que o povo de Deus é próspero. É uma marca de Abraão, que era muito rico, e depois você vê que Abraão, quem estudar a história, o contexto bíblico de Abraão, vai entender muito claramente isso. Ele era nômade, ficava orbitando ao redor de reinos, mas que, passado o tempo, o rebanho dele, o povo dele, crescia a ponto dos reis dizer assim, ó, pai, vai embora, porque seu povo está crescendo muito, a gente pode fazer guerra. E ia como nômade para outro lugar, né? E depois, quando vem Isaac diz que ele faz multiplicar muitas vezes mais a riqueza do pai. Não é diferente com Jacó, com Labão, você percebe lá que tudo o que Jacó fazia no cuidado com os cabritos só dava bom para Jacó, e Labão ficava revoltado, porque eles tinham uma promessa, a bênção de Deus sobre eles. Então, mas o que acontece? Eles obedeciam, eles descansavam, eles cumpriam o que Deus mandava. E assim foi todo, depois de Moisés, todos eles viveram por isso, né? Então, no tempo de Cristo ali, a prosperidade era sinônimo de espiritualidade, irmão. Então, por quê? Porque é um povo que Deus, de fato, abençoa, né? E não desassocie sua vida disso não, porque nós somos a oliveira brava, os confins da terra, descendentes de gentílicos, que eram povos pagãos, que adoravam outros deuses, mas nós fomos enxertados pelo sangue de Jesus. Ele nos coloca enxertado na descendência de Abraão, porque ele também foi dessa descendência. E nós somos o povo da promessa em Cristo Jesus. Enfim, aí eu falei isso, eu dei uma ideia para ele, que é o contrário. Porque quando tu descansa, Deus é quem entra para abençoar, porque você está se sujeitando a Ele. E riquezas e glórias e todo o benefício para o homem vem fruto da obediência aos mandamentos divinos, que é o lado de Deus. Porque ele diz, rapaz, descanse. Eu sou fiel. Faça só o que eu estou te mandando. Descanse. Eu sou seu amigo. Eu sou pai. Eu tenho aí, milênios, 12 mil anos fazendo assim, e todos que seguiram, o resultado foi esse, né? Então pode ter uma alma generosa, pode viver em paz, porque o nosso Pai quer que você prove dessa paternidade dele e quer que você descanse nele. Amém? Então eu falava para ele, assim, aí eu tentei assim, ilustrar, né? Eu digo, Pedro, se você parar para analisar, o cara tem um homem aqui que é um judeu da Cirela, uma empresa de construção civil anos atrás, era a que mais crescia no Brasil. E esse homem todo sábado não tinha trabalho, os funcionários dele tinha que entrar no regime do descanso sabático dos 10 mandamentos. Aí, esse homem era o que mais prosperava. Aí eu expliquei para Pedro, sabe por quê, Pedro? Porque em gestão, se você tem um bom ambiente, se você não tem maledicência, Deus mantém a paz ali. E flui. Depois, a mente das pessoas são mais assertivas. Depois, você também, o próprio Deus viabiliza o comércio.
Ele é soberano para abençoar, evita as doenças entre eles, evita amalecer esses conflitos lá no ambiente de trabalho. Então, tudo isso compõe o processo de fazer uma empresa prosperar e crescer. Então, o homem só vê o lado negativo das coisas. Mas nós podemos, de fato, descansar em Deus e descansar de que Ele é fiel. E aqui no livro de Hebreus, quando fala para a gente ir o que é perfeito, isso é ir o que é perfeito. Porque essa é uma fé naquele que é o Deus vivo, aquele que está contigo, aquele que vai fazer prosperar tudo aquilo que você pôr sua mão. Ele diz, todo aquele que atenta bem, está em Tiago isso, todo aquele que atenta bem na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Aqui, quem falou foi o irmão de Jesus. De onde é que ele tirou essa palavra? Ele viu em Jesus esse homem que obedeceu ao Pai e era bem-aventurado no que realizava, porque ele atentava bem na lei perfeita, a lei da liberdade, e perseverava nela. Então, aqui fala no 4:3, nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Repare como a palavra fé e descanso estão associadas. Então, você tem fé, você tem descanso, você tem presença de Deus. Como fala lá em Êxodo 33:14. Então, o que o Espírito Santo está te chamando é para essa fé, de descansar no Senhor. Como fala também lá em Deuteronômio 8, que ele colocou o povo no deserto para provar, para humilhar, depois saber o que estava no seu coração e, por fim, lhe fazer bem. Para que no futuro não dissesse que foi meu braço que me deu a vitória, que me fez prosperar, mas o Senhor dos Exércitos. Então, Deus quer tirar glória em tudo que Ele faz em nós, através de nós e por nós. Que toda a glória seja dada a Deus. Toda a glória seja dada a Deus. Amém, amados? Então, aqui ele diz, no 6, no 4, porque em certo lugar assim disse no tocante ao 7º dia, e descansou Deus. É um princípio de ordem criacional, como a família. É um princípio de ordem criacional porque ele é estabelecido antes da entrada do pecado no mundo. Então estava lá. O alvo de Deus é que o homem ou copiasse ou imitasse. Ainda é o alvo de Deus. Jesus disse, sede pois perfeito como perfeito é o Pai que está nos céus. Em Mateus 5, acho que 48, alguma coisa. E também lá em Efésios 5, onde sede pois imitadores de Deus, como filhos amados, e andar em amor como Cristo nos amou. Vai imitar Deus, então descansa, porque Deus descansou. E aqui diz assim, no 5, que novamente, no mesmo lugar, aqui ele já está dizendo aos que não têm a fé e o desobedecem, não entrarão em meu descanso. No 7, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Né? Aí no 9, porquanto resta um repouso para o povo de Deus. Você vê que é redundante, reafirma várias vezes, descanso, repouso. No 10, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Ou seja, se Deus descansou, como você, humano limitado, não vai descansar? É um princípio de Deus. E ele diz assim, esforcemo-nos. Eu acho isso aqui uma coisa meio disforme, né? meio incompatível, porque eu me esforçar para descansar, que coisa engraçada, né?
Esforcemo-nos, pois, por entrar, agora, onde? Naquele descanso, assim que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. E ele fala que a pessoa não descansar está desobedecendo a Deus. Agora, por quê? Porque todo o fundamento da lei de Deus, ela está cercada de dois aspectos. O fundamento do coração de Deus é o amor ao homem. E a lei, ele traz ordem e saúde. Então, quem não descansa não vai ter saúde mental. Imagina a pessoa que não consegue dormir, não tem problema. Então, Deus já sabia disso. E aquele que criou a você, ele sabe que você precisa descansar. Descansa no Senhor. Também durma. Pare. Aquiete-se. Que o Senhor é Deus. Isso é fé, irmãos. Isso é fé. Eu não vou botar minha mão ali. Eu não vou usar os meus recursos. Deus é contra aqueles que querem manobrá-lo. Deus é imanobrável. Com as pessoas que pegam caminhos que não é de Deus, achando que lá na frente vai dar certo. Não dá certo. Vai dar errado. Deus só age com aquilo que ele está comprometido. E Deus é comprometido com as suas promessas e com as suas palavras, porque em cada promessa de Deus há um sim. Amém? E no 12 aqui, deixa muito claro, vai naquilo que é o nosso farol, que é o nosso norte, é onde nós temos que botar toda a nossa atenção com critério e respeito, que é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela não sai da boca de Deus sem fazer aquilo para que ela foi destinada. Ela vai fazer. O céu inteiro, os anjos, arcanjos, querubins, estão a serviço de Deus. E eles estão ali, qualquer inclinação da vontade, do querer, de uma ordem de Deus, é disputa para quem vai cumprir aquilo. Vai acontecer. Então a palavra de Deus, ela é viva. E ela é eficaz, ela alcança o objetivo. Quantas vezes eu vi isso se cumprir? Eu estar diante de Deus, orar por uma pessoa, ela está enferma, eu simplesmente dou a palavra de Deus, e aquela palavra de Deus cura a pessoa. Né? Aquela palavra que sai da boca de Deus, da minha, da sua boca, ela vai substancializar algo, vai transformar algo, ela é eficaz. Desde o começo foi assim. Diz que quando criou os céus e a terra, diz que o Espírito Santo pairava sobre a face do abismo. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Haja firmamento, e houve firmamento. Haja se ajunte um canto à terra seca, e houve o Pangeia, houve a terra seca. Então, a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Eficaz é a capacidade de alcançar o objetivo. A palavra de Deus, ela alcança o objetivo. O que é a gente ser guiado para o que é perfeito? É a fé, é o descanso, o repouso, a obediência e a confiança na palavra de Deus. Amém? E diz que ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E diz assim, o que é dividir a alma do espírito? Quanto da sua alma, da sua emoção, sua vontade, seu intelecto está misturada com as coisas de Deus. Mas a palavra, ela divide, ela separa, ela organiza, ela estabelece o que é e o que não é. Ela divide juntas e medulas. Diz assim, e ela penetra, ela vai fundo. Quantas vezes, às vezes, eu recebo uma revelação, estou lendo a palavra assim, ó,
não sei se acontece isso com você, né? Porque ela vai no espírito. O espírito é pneuma. Pneuma é o espírito, é a essência de Deus, é o sopro. Deus, ele entra e diz assim, ó, é o ar, o espírito. Palavra de Deus, ela vai funda. E ela é capaz, ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Quer dizer, ela, quando ela vem, ela lança luz sobre coisas que a gente não está nem entendendo direito de nós mesmos ou de outro. Ela chama a luz sobre os pensamentos e propósitos do coração. E diz que não tem ninguém, não tem nenhum homem, não há nenhuma criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Enfim, a palavra de Deus, irmãos, que você descanse, que você repouse, que você se esforce para entrar nesse repouso, porque Deus dá àqueles que dormem. A presença de Deus e descanso andam juntas, porque sem Jesus nada podemos fazer. Porque o reino do céu é semelhante de homem que lançou a semente e dormisse de noite e de dia, sem nem saber ele como. Temos que abandonar a ideia de querer controlar tudo, de nos controlar, que possamos dar o controle total nosso a Deus. Que Ele nos governe, que Ele nos controle, que Ele esteja sentado de fato no trono da sua vida e que Ele não tenha dificuldade de mandar você fazer uma coisa absurda e você não tenha nem ouvidos para ouvir e que você não tenha coração para obedecer e que você perca aquilo que Ele quer fazer em você e por você. E aqui nós vimos 3 pontos: a fé, o repouso e o descanso, a palavra de Deus, a tranquilidade e a confiança. Vemos aqui a bênção da ignorância, vemos aqui também a força da fé na palavra de Deus, em se alimentar da palavra de Deus. Não é como os filmes, não é como as histórias, não é como a geografia, a biologia, não. É a inspiração escrita por homens cheios do Espírito, que registraram letras que só funcionam com o coração que há fé, para entender a palavra de Deus. Amém? Ela é viva, a palavra de Deus. Então, irmãos, e ela transforma o ambiente que a gente está. Eu estava dando testemunho ontem, que aqui em Salvador tem muitos bairros que o tráfico está dominando. E o tráfico não está de brincadeira. E tem uma palavra que diz assim, ó, a morada do justo será chamada a morada de paz. Eu creio nisso. E lá onde eu morava, tinha tráfico, tinha pessoal de bola, de álcool de bola, tráfico, dos candomblé. Saiu tudo. Porque eu creio na palavra de Deus. Obedeci no jejum, na vigília, na oração, repreendendo. Saiu tudo. Tem o que hoje? Lá na frente da casa que eu morava, um batalhão da Polícia Militar. Do lado onde tinha um bar que era bebida, tinha uma mulher do lado de fora com uma Bíblia desse tamanho pregando um homem lá. Na rua da saída, que é a Rua Guanabara, no final da rua abriram a igreja Lírio dos Vales, porque ali tinha luz, e você é luz. E onde você está e você profetiza, você libera a palavra de Deus, ela vai rasgando tudo, ela vai invadindo tudo. Na casa que eu moro hoje, o ambiente era muito superior de lá, tinha muitos assaltos aqui também. Persevere em oração. Em frente à minha casa aqui, ó, aquela porta que está ali atrás, se for direto, do outro lado da rua tem um batalhão, tem uma sede da polícia comunitária, que era lá em Undina, está aqui agora no Rio Vermelho, há anos. Fé, irmão, que a palavra de Deus, as suas promessas, Ele garante, descansemos dela e usemos das armas de Deus. E aqui diz, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão.
tudo isso com fé naquilo que Jesus fez. Aqui é o sacerdócio, é aquele que está à destra do Deus vivo. Aqui, quando falava para esse povo, tinha toda uma construção de informações, ideias, porque tinha toda uma liturgia religiosa que se cumpria ali no Santo dos Santos, no lugar santo. Se vocês leem a mais, até o capítulo 10, mais ou menos, vai falar muito sobre isso. Só que aqui, estamos falando para a gente, vou tentar ser mais objetivo possível. Aqui nós temos, porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus é o seu sumo sacerdote. É ele a quem nós oramos, ao Pai nós oramos. É ele quem defende as nossas causas na terra e no céu. Na terra pelo Espírito Santo e no céu como advogado teu. Ele entrou com o sangue dele e comprou você para Deus. Te perdoou. Na cruz ele levou todos os seus pecados. Então, acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono, não é da acusação, mas ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Aqui ele está dizendo, não viva refém do pecado, não viva refém das acusações, não viva refém dos pesos e das cobranças. Jesus te perdoou, Jesus te libertou, Jesus renova a misericórdia dele por você a cada manhã. Me lembro quando eu era mais novo na fé, que Mário, meu discipulador, eu ia visitar ele, aí às vezes tinha pecado para confessar, aí eu dizia, meu Deus, subia tremendo, né? Aí confessava meus pecados. Depois que eu confessava meus pecados, aí ficava cheio de culpa. Aí um dia eu perguntei, Mário, vem cá, você, quando peca, ele devia ter uns 30 e poucos anos, eu 21, 22, 23, por aí. Ele disse, vem cá, quando você peca, você fica assim depois com aquela culpa, aquela coisa. Esse rapaz, eu pedi perdão a Deus, eu fico bem, né? É claro, você não está falando que o cara cometeu uma calamidade, né? Que tem coisas que afetam não é só a relação da pessoa, como afeta o próprio ser humano, a psique humana. Né? Mas uma murmuração, uma ira, até uma maledicência, uma coisa assim, que é grave, né? Não deixa de ser. Mas você pediu perdão, você tem que aceitar o perdão. Você não pode viver por falsas culpas. Você não pode, porque Jesus foi para aquela cruz para isso, para te libertar de toda a má consciência, para te dar paz. Que ele tire o peso de sobre você, uma cobrança que não vem dele. E cuidado com determinado tipo de gente que gosta de trabalhar com culpa nas pessoas, acusando as pessoas. Inclusive, acusar demais é uma forma de controle, de domínio das pessoas, que não está na palavra de Deus. Não está. Eu costumo, com algumas pessoas que vêm falando comigo coisa nessa direção, eu repreendo, digo, não, rapaz, porque você fez isso, eu disse, rapaz, eu fui lavado no sangue de Jesus, tu perdoado, irmão. Porque se você não tem fé nisso, que a sua relação com Deus é o mais importante, e que tudo que você faz aqui tem repercussão primeiro com Deus, depois com os homens, você vai ser refém sempre de uma má consciência. Mas se você sabe que o seu primeiro relacionamento é com o Todo-Poderoso, que a partir dele você tem a sua relação com os homens, quando você se arrepende diante de Deus, você confessa o seu pecado, você põe na luz para os homens, recebeu o perdão, está recebido, vida que segue, toma a sua cruz, não peca mais. Jesus muitas vezes dizia, vá e não peques mais. Até aquela própria mulher que foi pega em flagrante adultério, a lei vem de lá, a lei de Moisés está escrito, se alguém foi pego em flagrante adultério, que seja apedrejado. E tu que dizes, ele disse, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Como aqueles homens não eram hipócritas, eles não foram contestar Jesus e ficar parando da mulher. Eles, de bom coração, reconheceram
que também eram pecadores, e dos mais velhos aos mais novos, foram saindo um por um. Por isso que a palavra diz, não condeneis. Jesus fala, para que não sejais condenados. Porque com o critério com que medide, vos medirão também, se vos acrescentará. Então, Jesus é aquele Senhor que está à destra do Deus vivo, que te chama para essa comunhão. E quando você peca, você se aparta, ele diz, não, venha que eu vou te purificar. Venha que eu tenho mais para você. E quando você está vendo sua vida santa, vamos lá que eu quero me revelar ainda mais para você. Então Jesus te chama, Deus de Israel te chama, o Deus vivo, para nesse descanso crescer na comunhão pessoal com ele. Porque diz assim, porque todos somos sacerdotes, tomados entre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, diz assim, ó, a favor dos homens. Não é contra os homens. Todo sacerdote ele é constituído a favor dos homens. E Jesus foi constituído a favor dos homens e não contra os homens. Jesus não é o nosso inimigo. Jesus é o nosso amigo. É a nosso favor. E diz assim, e diz que esse homem que é tomado, diz que é capaz, nós homens, né? Eu como sacerdote, você também, como sacerdote, sacerdotisas, né? É capaz de condoer-se, sentir dor, condolência, compaixão, condoer-se dos ignorantes e dos que erram. Por quê? Pois ele também está cercado de fraqueza, ou seja coerente, ser limitado também. Ele diz assim, vamos no 5, assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas glorificou aquele que ele disse. Diz aqui no 7, ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Não vou render o aspecto de Melquisedeque, tem muitos detalhes, só que eu quero que vocês saiam daqui, o Senhor quer te levar para que você considere que existem os princípios elementares que você vai estudar e fazer, se Deus quiser, porém, Ele quer te levar para o que é perfeito. Ele quer te levar ao descanso. E te lembrar aqui, como está escrito no 6:10, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Então, que você seja diligente, se esforce para entrar no descanso, vá para Deus, permita que a palavra de Deus ela produza uma limpeza, uma drenagem em tudo que está em você, que pesa, e que Ele te leve para o descanso. O que fala aqui desse Melquisedeque, esse Melquisedeque, ele era chamado Rei de Salém, ou seja, Rei da Paz. Salém significa paz. Está escrito aqui no 7:2. Então, Abraão, quando entregou o dízimo, quando ele vem da batalha dos reis lá, que era Ptolomé e outros mais, ele entrega o dízimo a esse rei. E diz que Jesus é daquela ordem, daquele rei, do rei de Salém, que é o rei da paz. Jesus é o Deus da paz. Em Amós fala, e ele será a vossa paz. Em Efésios 2 diz assim, ele é a nossa paz. Jesus é a nossa paz. Shalom. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor te leve
a tranquilidade, a confiança, ao sossego, a saber que Ele dá enquanto a gente dorme, que Ele que guarda, Ele que edifica a nossa casa. Lembrar que a presença de Deus e descanso andam juntos, por isso Ele quer você descansando. Lembrar que sem Ele nada podemos fazer. Lembrar que o seu reino é lançar a semente, dormir e não procurar saber como, né? Essa terra é cheia de muita informação, é que ter uma mente mais limpa, livre, para que esse conhecimento, que tem peso de eternidade, tem peso de galardão, ele entre, que aquele que ensinar, segundo está escrito, não perderá o seu galardão. Conhecimento é galardão, ele quer trazer conhecimento. E também que haja fé, esforço para entrar no descanso, e a palavra de Deus ser tomada no seu coração com um novo sentido, um novo desafio, que você tenha vontade de estudar a palavra, e de conhecer Deus pela palavra, e de receber os efeitos que ela produz. Óbvio, tudo isso com o nosso grande sumo sacerdote Jesus, que é o Rei de Israel e o Rei da paz. Que a paz do Senhor seja sobre nós, do Deus da paz. Em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor nos abençoe, que essa palavra fique na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu profeta. Deus é bom. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Tem cuidado de cada um de nós. Amém. Muito rica essa palavra. Descansar. Lembrei de um cântico, né? Que fala sobre descansar no Senhor. E é muito gostoso, né? Você poder descansar em alguém confiável, em alguém amoroso, em alguém paciente, longo de ânimo, alguém carinhoso, como foi falado aqui. É muito gostoso poder descansar em nosso Deus, nosso defensor, nosso protetor, Amém. nosso companheiro que está conosco todos os dias. Amém. Graças a Deus, uma alegria. Muito boa essa palavra. Como sempre, irmãos, vamos lá no grupo fazer as observações daquilo que chamou a atenção, aquilo que Deus comunicou ao coração de vocês, uma catequese, aqueles que quiserem fazer a catequese. E é muito rico o que sai ali naquele grupo ali, edifica muito, fortalece muito e também traz muito ânimo ao nosso coração, né? Daquilo que Deus está produzindo no coração de vocês. Amém? Amém. Eduardo, muito obrigado aí, meu irmão, pela participação, obrigado. Amém. Obrigado pelo tempo. Cris aí também. Tamo junto. Tamo junto. Amém. Vamos lá. Ó, Oi. eu queria falar com você sobre o que eu comentei lá com os casais, né? Sim. De um casal lá de Moçambique que está com necessidade de moradia, queria construir só um quartinho para ele. Aí Felito, que é um apóstolo e pastor que está por lá, que eu dou assistência a ele mandou as fotos. Eu mandei as fotos. O nome do irmão é Salvador, ele tem a esposa e 2 filhinhos e tem um terreninho lá para construir. E ele falou que o valor ficava por volta de $360. Né? Aí que os irmãos aí quiserem cooperar, dá uns R$3.000 mais ou menos, e que pudesse juntar na mão de uma pessoa só, porque já 2 pessoas me solicitaram essa ajuda aí, e me entregasse, ou eu dissesse como depositar para chegar daí mesmo para ele lá. Tá bom? Que Deus nos abençoe e nos encha com o Espírito Santo, que você esteja orando também pela obra do Senhor lá em Moçambique, que é uma obra que o Espírito Santo está investindo, coisas interessantes têm acontecido lá, e outras mais difíceis, nós estamos correndo atrás, porque
até queria pedir oração para a gente ter papéis lá, porque para abrir um nome precisa de 500 pessoas, né? Gente a gente tem, né? Tem até bem mais que 500 lá. Porque tem uma boa parte, só em um lugar deve ter mais de 700 pessoas. Mas a parte do norte precisa de documentação. Como é muito pobre, né? Todo mundo está registrado, tem toda essa documentação. Mas, sim, eu queria pedir aos irmãos, porque eles querem tirar de 500 e botar 15 mil para abrir uma congregação lá. Então, o comunismo lá é pesado, o socialismo também. E aí eu queria pedir a vocês para estar orando também para a gente resolver essa papelada logo, para que a minha chegada lá, junto com os irmãos, tem Beguinha, Samuel, Clóvis, esse Roberto Santos, pastores que ajudam lá, mais outros como Tony, Joabes, a igreja de Jequié sempre cooperou, quero agradecer os irmãos e também o pessoal são as duas igrejas do interior aqui que cooperam, Jequié e o Baitaba, o Arnaldo aí, que quando eu viajo, Arnaldo já pegou, os irmãos foram 150 irmãos orando diariamente ali por a gente, ele suspendeu os encontros, ficava só em oração, isso é fundamental, porque quem vai para aquelas bandas, são bandas muito pesadas, a Igreja Batista, outras denominações, quando você entra em missões assim nessas áreas de África, eles pedem no mínimo 2.000 intercessores, né? E a gente precisa realmente de muita oração, de muito clamor. Eu peço a vocês que estejam orando por nós, porque o inimigo ele retalia mesmo, se vocês verem ali, quando Jesus manda os homens na missão dos 70, Jesus dizia assim, esse que ele vigiava orando nele, era o intercessor. Ele dizia esse que via Satanás descendo como um relâmpago caindo do céu. E ele dizia esse que vos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, em todo o poder do maligno, e que nenhum mal ocasionasse com aqueles 70. Né? Então Jesus já teve esse papel de estar ali intercedendo por quem estava trabalhando. Que o Espírito Santo te conduza a fazer esse papel que Jesus fez ali por aquelas pessoas que estavam indo, né? Para que o mal não alcançasse elas. E que o Senhor ore por nós, todos que estão envolvidos nisso. Tem o genro aí de Oséias e a filha, que são bastante aqui comigo em Salvador, envolvido com isso, que é a Alana, minha sobrinha preciosa, mas Joabes, né? Então, que vocês estejam orando por eles também, e eles têm a intenção até de ir passar um tempo lá. Joabes se programa de forma séria, realmente há um chamado ali para ele é um homem assim, junto com ela, eu não sei o que é que ela não tem na cabeça não, mas não é certo também, não é filha de Oséias, de Adriana, mas assim, pessoa de alto nível, pessoa aroeira, né? Sim. Cristiane que está aí também, aqui também não é coisa, eu fui falar com 2 meninos, lugar, fronteira do Malawi, não tinha água, não tinha nada, e a gente lá, fazendo a obra do Senhor, e essa obra está lá até hoje, desde 2011, mas nada acontece caindo do céu, não. É difícil. Teve tempo lá que eu estava com minha mulher, meus filhos, cara, queria segurar meus 4 passaportes, imagine, pedindo bola, enfim, quero agradecer a vocês aí. Amém, amados. Deus é bom. Aqueles que quiserem participar, ajudando o nosso irmão lá, vou deixar com o Milton. Pode ser, Milton? Contigo? A gente passa para Milton e Milton repassa para Eduardo depois. Pronto. Ok. Tá ok. Tá ok, Milton? Ok, Eduardo. Ok, Eduardo. Quanto é que está o dólar? Qual é o valor do dólar hoje? O valor do dólar? Tô fora. Está acima de 5? Quem sabe aí? O dólar Tá 6, né? tá... 5,40 tá o dólar. 5,39. 5,40.
É isso mesmo, ele pediu 560, fizeram o orçamento lá, é 3 mil reais. 5.4 dá 3.024. A moeda está desvalorizada, viu, pessoal? Está desvalorizada. Tá bom, vai acabar o encontro, né, José? Os irmãos vão continuar no encontro, que eles vão lá para o grupo agora compartilhar. Valeu. Um beijão, que Deus abençoe vocês. Abraço, meu profeta, obrigado. Valeu, tchau. Abraço a todos aí, querido. Abraço para todos os irmãos. Tchau. Tchau.